Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Olha, a aula de hoje, assim, ela é prevista para falar sobre um atributo de Deus. Quer dizer que Deus é infinito. Deus é infinito. Só que esse atributo tem algumas contradições que precisamos resolver, obviamente. Mas hoje, como a primeira aula falando sobre a infinidade de Deus, eu acho que é oportuno explicar por que isso é importante. E por conta disso, a gente vai demorar um tempinho. Talvez demore quase a aula toda. Mas não tem problema não, eu espero. A coisa é a seguinte. A grande questão é a seguinte. Por que a pergunta se Deus é infinito importaria assim para nós sobre a contemplação? Como que a infinidade de Deus tem alguma coisa a ver com a nossa vida interior, com a nossa vida espiritual e o próprio entendimento da nossa união com Deus? Para poder entender isso, eu acredito que a gente tem que avançar um pouquinho num conteúdo que é sobre a antropologia e depois voltar para cá, que é a parte da teologia, mais exatamente. E é bom entender que, para começar, nós temos uma vontade, que é uma só vontade, como faculdade da alma, mas que ela tem duas dimensões. E eu queria que vocês entendessem essas duas dimensões da vontade. Tem um nome bonito para cada uma das dimensões. Uma se chama vontade como razão, a outra se chama vontade como natureza, ou voluntas ut ratio, voluntas ut natura, para quem gosta de tirar onda do latim. E aqui, o que seriam essas coisas? Primeiro, tem a vontade que nós queremos uma coisa concreta. Quero este celular, quero este livro, quero aquela mesa, quero tais e tais coisas. Então, essa vontade é a vontade em que você quer um objeto em concreto. É a vontade como razão. Você pensa no objeto, você conhece o objeto intelectualmente, e aí você quer aquela coisa. Quem é que dá o objeto da vontade? A razão mesmo, a razão dá o objeto da vontade. Você conhece, você vai atrás. Conhece o pensamento de São Tomás, você vai atrás. Você conhece o que é o conceito de alegria, você vai atrás, e assim por diante. Mas além dessa vontade bem especificada, tem uma outra vontade de fundo em nós, que é certa vontade de querer. Uma coisa complexa. Vontade de querer. Parece bobagem, mas não é não. Olha só. Tem uma coisa que nós não gostamos nada. Sabe qual é? Tédio. Teve a impressão do tédio em que nada te interessa de verdade? Isso é muito chato. E a vontade não gosta do tédio. O tédio é uma espécie de vazio. Não é nem a vontade do vazio. É o vazio da vontade. Entendeu a diferença? O tédio não é que eu quero que nada aconteça. Entende? É quando a vontade fica vazia mesmo. A vontade não quer nada. E isso não é nada agradável. É aquela experiência de você ligar a TV, fica fazendo aquela roleta de canal, né? E nada te interessa. Hoje em dia a roleta é no YouTube, né? Vai lá, esse vídeo é chato. Tudo é chato, tudo é insuportável. Tudo fica... Então, é o tédio, é o próprio do tédio isso. Que é o vazio da vontade. Ninguém fica feliz com um troço desse. O tédio é chato. Então, aí... Quando é que a gente sai do tédio? Quando você quer alguma coisa.
Exemplo típico aí do domingo à tarde, você brigando lá com o seu Netflix lá, ou qualquer coisa que seja, lá que você vê, no YouTube, não quero ver. Quando é que o Ted morreu? Achei esse filme interessante, vou investir um tempo nele. Você investe. Mas enquanto você está ali fazendo passando, é tédio, né? Eu quero querer alguma coisa. Eu quero querer alguma coisa. Eu quero querer alguma coisa. Eu não quero nada ainda, porque tudo que eu estou vendo é chato, mas eu quero alguma coisa. E isso é próprio. Você quer se ocupar, você quer fazer uma coisa de útil, né? Mesmo os idosos também. Não tem essa história de me aposentei e não quero fazer mais nada. Não. É tédio, ninguém gosta disso. Você sempre quer alguma coisa. E você quer querer também. Então, essa vontade de fundo, que é a vontade de querer, ela é a vontade como natureza. Que é a vontade que nós temos de querer que as nossas faculdades sejam usadas e atinjam a sua perfeição. É um desejo próprio da inteligência humana, próprio do ser humano. É um desejo. Então tem a vontade com a qual eu quero uma coisa concreta, isto ou aquilo, e a vontade com que eu quero querer. Essa segunda vontade, ela é muito curiosa. Não sei se vocês conseguem entender como que ela é muito curiosa. Porque a vontade de querer, ela é infinita, né? Já para pensar como ela é infinita? A vontade de uma coisa objetiva, ela é sempre finita. Quero isto, o objeto é finito, então o que eu quero está bem definido, está resolvido. Quero aquilo, está bem definido o objeto. Então a minha vontade repousa quando ela encontra um objeto bem definido. E o que você faz com essa vontade de querer? Eu quero querer. E quando eu quiser, eu vou querer. E eu vou querer. Entendeu? Então, quer dizer, essa vontade de fundo, ela quer alguma coisa infinita. Todos conseguem entender isso? Ela não passa pela vontade com a razão. É a vontade, ela é um objeto, ela é consequência da razão. Um dia eu explico como, mais exatamente. Mas em certo sentido, existe uma dimensão dentro da gente que quer, ou que gera um movimento dentro de nós que só consegue terminar numa coisa infinita. Não, a vontade de nunca querer parar de querer. É. Seria como o meu sogro traduzia assim, aquela música, ele falava, meu desejo menor que tem aquela São João, acende a fogueira do meu coração, esse coração aceso, não é esse coração vivo, desejando? Que seja, desse que tenha vontade, né? Mas eu acho que a ideia básica é essa vontade de querer para não entrar no tédio. Que é certa vontade infinita, só que tem um problema grave, assim. Eu vou fazer uma observação que eu estou falando com vocês aqui agora. Teve um filósofo no século XX, chamado Blondel, que percebeu que existia essa vontade de querer aí. Só que ele percebeu de uma maneira meio confusa. De maneira muito confusa, para ser mais exato. Ele percebeu que tinha essa espécie de dupla vontade, só que o Blondel entendia as duas vontades como se fossem duas vontades mesmo. Como se fosse uma vontade natural, interna, e uma outra vontade de querer coisas, entende? E o Blondel fez uma cisão entre as duas. E fez uma outra loucura também. O Blondel ainda acreditou que a vontade, que ele chamou de volonté volant, as vontades do Blondel, ele ainda falou que essa vontade aí, que esse infinito que a vontade tende, era o sobrenatural, que Deus era somente este infinito que a vontade deseja eternamente. Isso está errado. Está errado por quê? Porque o Blondel, ele acabou acreditando que o sobrenatural, que Deus, era alguma coisa dentro da gente. Como se
como se o sobrenatural fosse uma espécie de uma parte do ser humano, entende? Que é isso que a gente chama de imanentismo, que foi condenado pelo Papa Pio X em 1910. Imanentismo, que é a ideia de que o sobrenatural, sabe, toda a experiência religiosa que nós temos, tudo de vida religiosa, que isso no fim das contas é uma espécie de uma dimensão da natureza humana. É um pedaço de você. Isso é imanentismo do Blondel. Está errado. E não é isso que eu estou falando. É claro? O que eu estou dizendo é que essa dimensão humana de querer e querer coisas, ela só pode ser satisfeita de fato por um ser que seja infinito mesmo. É como se fosse a satisfação plena da vontade. Que é quando você encontra o objeto da razão, que satisfaz não só um pedacinho da razão, mas que satisfaz a vontade como um todo. Porque consegue preencher tanto a vontade de querer isto, como a vontade de querer eternamente. Que é um objeto, alguma coisa, que não te permita entediar-se dele nunca. Porque conosco acontece assim, por mais que você goste de alguma coisa, chega uma hora que aquilo te causa tédio. Você imagina, tá você ali jogando o negócio que você gosta, uma partida, 2 partidas, 3 partidas, que chato. Cansei, porque aquilo que era interessante, que era objeto da vontade como razão, chega uma hora que ele vira tédio, e você começa a querer outras coisas. Você continua querendo, você não parou de querer. Mas sem querer desvirtuar o seu caminho, mas isso igual a esperança e a fé não é um dom? É um dom, mas essa vontade que eu estou falando de querer ainda é constitutivo humano. Ainda não estou falando da graça divina que vem, eu estou falando de um constitutivo humano, de que você, no fim das contas, além de querer coisas, você ainda quer que o tédio não chegue nunca. Ou seja, você quer alguma coisa que possa te satisfazer infinitamente, entendeu? Alguma coisa que satisfaça não só a vontade como razão, mas também a vontade como natureza. Tá claro o que eu estou falando? Pois aqui está a importantíssima questão de saber se Deus é infinito ou não. Porque, lembra que nós falamos que ele é o sumo bem? É o sumo bem. Ele é simples, é pura perfeição, é o sumo bem. Tá, mas esse sumo bem é infinito o suficiente para eu nunca me entediar dele? Porque você entende que se Deus não for infinito, o céu vira uma chatice. É muito séria a questão. A pergunta sobre se Deus é infinito ou não está diante da seguinte questão: eu vou ficar eternamente com alguém que é capaz de me divertir do ponto de vista positivo, de me alegrar eternamente, ou é um ser limitado que eu vou me chatear dele do mesmo jeito que eu me chateio de todas as coisas que eu tenho no mundo? Pois se eu vou me chatear de Deus no céu, então o céu é uma chatice. E essa pergunta filosófica, ela é séria, até para pessoas mais simples. Uma vez eu, mais jovem no seminário, chega um jovem da paróquia para mim e pergunta assim para mim: mas por que vale a pena ir para o céu? Eu vou chegar lá, eu vou cantar com os anjos, vou fazer adoração, vou me cansar, e dali, o que eu faço depois? É muito tempo, eternidade é muito tempo. Eu vou me cansar com aquilo, eu me canso com tudo. Eu gosto de missa, mas não o suficiente para ficar eternamente na missa. Eu gosto de cantar, mas não o suficiente para ficar eternamente cantando. Consegue entender o problema? Porque no fundo, qual é a questão que ele está me apresentando? A questão que ele está apresentando é o seguinte: eu me entedio com as coisas, eu não quero parar de querer. E no céu, se eu não posso pecar, se eu não posso mudar de opinião, eu vou parar de querer, então o céu é uma chatice. Eu sei disso. Deve ser um saco ficar no céu, claro.
Deve ser um tédio. As pessoas dizem, eu já ouvi muito isso. Isso. Eu conheço gente que diz que é a mulher mais interessante lá no inferno. Mas por que... Exatamente por aí. Por que esse tipo de coisa? Porque as pessoas não entenderam nem o mecanismo da vontade delas e elas não entenderam o que significa dizer que Deus é infinito. Então, essa questão aqui, questão 7, que a gente está tendo uma teológica, é uma questão teórica, filosófica, chatonilda, como todas, mas ela está diante da seguinte pergunta: se o céu é chato ou não é? Mas a gente não consegue nem imaginar um negócio desse. Eu sei que é difícil de imaginar um negócio desse, mas é essa que é a questão. O que eu estou querendo chamar a atenção é, por que vale a pena a gente ficar investindo um tempo da vida lendo uma questão tão complicada como essa? Porque a resposta que tem aqui dentro responde à pergunta se o céu é chato. E o que significa dizer que uma coisa é infinita? Porque o infinito pode dizer de duas maneiras. Você quer ver como o infinito pode ser maravilhoso ou pode ser muito chato? Vou dar 2 exemplos. Imagina que você está no mundo que nós temos agora, tá bom? Com todas as possibilidades de viagem, de compras, de tudo em maneira que você gosta. Se eu chego para você e falo, te dou um cartão de crédito com saldo e com limite infinito e com pagamento garantido. Já imaginou que coisa maravilhosa? Limite do cartão de crédito, infinito. E quem vai ter que pagar isso? Já está pago. Infinito pagamento, saldo pago. Isso é bom ou é mal? Maravilhoso. Esse infinito é uma maravilha. É uma coisa. Não é não? Que coisa. Tem gente que acha muito chato, mas tem gente que acha maravilhoso. O que você precisar gastar para ajudar alguém, para fazer o que você quiser, está liberado o seu crédito infinito. Pode o que você quiser. Agora, e se eu falar, você tem o crédito infinito, mas você vai ter que gastar até acabar. Sua vida vai ser gastar. Aí fica chato. Porque o que acontece é que se eu te mando fazer uma obra infinita, você sabe que você não vai acabar. E por mais que você goste de comprar, de gastar, chega uma hora que por mais interessante que sejam as compras, você vai dizer, que droga, eu vou comprar de novo. E amanhã eu vou acordar de novo, eu vou comprar de novo. E de novo. E daí? Eu não vou ter nem tempo de gastar esse negócio. E aí fica vazio. É aquela história assim, olha, te dou saldo infinito de gasolina. Aí eu falo, agora você tem que caminhar infinitamente. Uau, aí fica chato. Porque chega uma hora que caminhar enjoa, que comprar enjoa, que comer enjoa. E aí, aquilo que era o céu, infinitamente, eu caminhando com o meu carro, que chato, não aguento mais dirigir, que coisa enjoada, acaba logo. Não, é infinito, agora tu vai ficar até o final. Porque a nossa vontade tem coisas infinitas que poderiam ser boas, né? E coisas infinitas que são chatíssimas. Fazer o infinito poderia ser muito chato, né? Então, essa pergunta sobre a infinidade de Deus está diante da pergunta se o céu vai ser legal ou se ele vai ser uma chatice. Porque no fim das contas o céu é ver a Deus. E pronto, vi, acabou o filme. Agora como é que a gente faz? Acabou o filme. Essa ideia que as pessoas têm de Deus é porque elas estão entendendo Deus como uma coisa limitada. Elas estão entendendo que o filme vai acabar, que a sua vontade dele vai acabar. Elas estão entendendo Deus como se ele fosse um ser material. Exato. Do ponto de vista, estão entendendo Deus como se ele fosse mais uma coisa dentro do mundo. E é exatamente isso que é destruir o conceito de Deus, a noção de Deus. Se eu entendo Deus como mais uma coisa dentro do mundo, ele é finito, ele vai acabar, ele vai encher a paciência e vai acabar. Mas quando eu estou falando que ele não é como as coisas do mundo, então tem uma novidade aí. E é sobre essa novidade aí que trata a questão 7. Eu acho que deu para entender porque ela é importante, né? Ele é infinito, mas a gente diante dele, a gente se vê finito. Isso, exatamente. Só tem uma coisa dentro de você que parece não ser finita. Que é a sua vontade de querer não ficar entediada nunca na sua vida.
Que é que quando você sempre esgota alguma coisa, você quer outra coisa, você esgota. Então tem uma coisa dentro de você que aponta para algo infinito mesmo, que é tanto a sua vontade quanto a sua inteligência. Porque a sua inteligência pode conhecer o quê? Tudo que é cognoscível. Tem alguma coisa que a sua inteligência não é capaz em si mesma, a inteligência humana não é capaz de entender? Em princípio não, você pode ter dificuldade para entender física quântica, mas em princípio você pode entender. Você pode demorar 15 mil anos para entender, tudo que seja, mas que você tem condições de entender essa coisa maluca? Tem condições. Vai demorar muito tempo? Vai. Você tem vontade para aprender tudo isso? Não. Mas se tivesse, aprendia. Porque é uma potência humana, aprender tudo que é cognoscível. Que também é certo grau de infinito, né? Porque a partir do momento que você fala que você pode conhecer Deus, pronto, você já conhece coisas. Mas vamos lá. Alguma aula sua, na comunidade, você chegou a dizer que entre o céu é o deixa de alimentar todas as coisas boas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É. E isso é infinito também. Isso tem uma noção de infinito. Só que o que eu estou querendo mostrar aqui agora é que o próprio Deus é infinito. Que eu estou falando de uma infinidade de coisas, mas aqui propriamente existe uma infinidade de Deus. Só que é importante entender de que tipo de infinidade é essa. Porque a matéria também pode ser considerada infinita. Em que sentido? Não em quantidade, mas em potencialidade. Pega um toco de madeira. De quantas formas diferentes esse toco de madeira pode assumir? Quantas formas diferentes? Tantas quantas formas a mente humana é capaz de pensar. Por isso, aquele toco de madeira, ele tem potência infinita para ser qualquer coisa. Qualquer formato ele pode ser gerado naquela matéria-prima. Esse pedaço de madeira aqui dessa mesa pode virar que objeto? Em princípio, qualquer objeto. Eu posso cortar de maneira como eu quiser. Então, dentro desta forma material, existem infinitas formas possíveis aqui dentro. Infinitas formas possíveis. Então, a matéria tem certo grau de infinidade. Mas é a infinidade potencial. Ela é infinita porque ela é imperfeita. E quando eu estou falando de que Deus é infinito, eu não estou dizendo que ele é infinito como a matéria, que é imperfeita. Eu estou dizendo que ele é infinito perfeito. E é importante entender o que significa isso. E é por isso que tem essa pergunta aqui, ó. Deus é infinito? Essa é a pergunta da Suma. E vamos tentar entender a resposta de São Tomás. Primeiro, ele começa a analisar como que os antigos entendiam infinito. Antigos são os pré-socráticos. Os pré-socráticos entendiam infinito porque eles consideravam a matéria como sendo o primeiro princípio de tudo. Parece o pessoal hoje em dia, que tudo é material, entendeu? Então, para eles era a matéria. E a matéria, ela era infinita. Afirmavam que o primeiro princípio era a matéria e a infinito era o infinito material. Como um primeiro princípio. Só que isso daí tem um problema. Olha o que diz São Tomás. É preciso então considerar que algo se chama infinito pelo fato de que não é finito. Ó, curioso. Ora, cada ser é finito ao seu modo. A matéria pela forma e a forma pela matéria. Agora a gente surtou, hein? Agora, que história é essa? A matéria é pela forma e a forma pela matéria. Que dificuldade, São Tomás. Não, é mais fácil do que parece. Por que ele está falando que as coisas são finitas ao seu modo? A matéria pela forma e a forma pela matéria. Pensa num cavalo. Tá vendo? A matéria do cavalo, pensa todos os átomos de carbono do cavalo. Poderiam assumir qualquer forma. Aqueles átomos do cavalo poderiam ser
desta mesa. Aqueles átomos do cavalo poderiam ser uma árvore, aqueles átomos do cavalo poderiam ser um elefante. Talvez não em quantidade, mas um elefantinho pequenininho, poderia. Porque são os mesmos átomos, né? Átomo. Que seja, molécula, qualquer coisa. Então, aquela quantidade de matéria poderia ser qualquer coisa, mas ela está limitada, inclusive geometricamente, por causa da forma do cavalo. Graças à forma do cavalo, eu não estou falando do formato, tá? Tem o formato também, que é o contorno do cavalo, mas é a forma de cavalo, que tem todas as propriedades de cavalo. Graças à forma de cavalo, aquela matéria está distribuída e limitada naquele espaço, bem definido. Por exemplo, eu aqui, graças à minha forma, alma, leia-se alma, este átomo está aqui e não está aqui, por causa da minha forma. Então, a forma limitou essa matéria, ela não vai andando por aqui. A matéria desse dedo aqui, ó, ela não sai caminhando por aí sozinha, dando voltinha, dando pirueta, não faz isso. Por quê? Porque ela está limitada pela forma dela, circunscrita aqui. Está claro isso? Então a forma limitou a matéria. Tanto é que quando a pessoa morre, a forma vai embora, o que isso aqui vira? Pó. Aí ele pode voar à vontade, tudo quanto é canto. Mas enquanto a forma está aqui, a matéria está, condensada. Então, a forma limita a matéria. Poderia ser qualquer coisa as minhas células, mas como tem forma, elas são isto de específico. Cada vez que uma coisa recebe uma forma, ela perde o infinito dela e ela fica finita. Vamos lá. Essa mesa aqui poderia ter qualquer formato, não é isso? Mas na hora que vocês colocou esse formato retangular, já não é mais um círculo. Você limitou o formato dela. A forma limita a matéria. Mas a matéria também limita a forma. Quer ver como? Você consegue entender o que é um cavalo? Consegue, né? A forma de cavalo. Bichinho que relincha, que tem energia, né, dentro de si, que tem sangue, né? Consegue entender bem o que é o conceito de cavalo? Agora, você consegue entender o conceito de um cavalo voador? O conceito, sim. Você não vê o Pégasus? Você entende o conceito de um cavalo voador. Só que a matéria de cavalo impede, por exemplo, que um cavalo real consiga voar sem voar sozinho. Porque você sabe que a matéria do cavalo é mais pesada que o ar, não é assim? E a matéria do cavalo impede, por exemplo, que aquela forma de cavalinho possa voar. Impede que a forma de cavalinho seja um peixe, possa nadar. A matéria também limitou a forma de uma série de possibilidades que ela poderia ter. Vou dar um exemplo. Outro. Definição de cachorro. Pode ser mamífero que ladra. Entendeu o que é um mamífero que ladra? É um mamífero que faz uau-uau. Tá? Só por essa definição. Por que esse negócio não pode ser um peixe? Em princípio, não tem nada que impeça que pode ser um peixe. Mamífero que ladra. Tem alguma coisa que deixa claro que ele é um quadrúpede? Não. O que limita esse conceito de mamífero que ladra? A matéria que eu vejo nos cachorros. A matéria limitou a forma de uma série de possibilidades que ela tem. A matéria também limitou a forma. Então, a forma limita a matéria e a matéria limita a forma. É isso que ele está falando. Alguém deu para entender agora o que o Tomás está querendo dizer? É isso. A matéria limita a forma e a forma limita a matéria. Isso quer dizer uma coisa muito legal, muito simpática, interessante. Tudo que tem matéria e forma é finito. E se é finito, é limitado. Por isso que aqui está o grande problema. Toda vez que eu falo Deus, eu não estou falando de nada que tenha matéria e forma, que nós já demonstramos isso no passado.
Por isso, quando eu falo de Deus, eu não posso te falar de nada que se refira ao finito. Quando alguém fala, o céu é uma chatice, é porque ela está entendendo o céu finito. Aí eu vou dizer, se o céu que você está concebendo for assim mesmo, nem eu quero ir para lá. Aí é uma chatice. Aí é uma chatice mesmo. Por quê? Porque é finito. Mas se é infinito, é um constante para essa alma que chegou lá, esse céu, é um constante deslumbramento e ela fica maravilhada, porque sempre novas facetas e coisas grandiosas e bonitas, não sei assim? É isso. Por que todo mundo deseja descanso eterno, que é o contrário disso tudo? Ah, mas olha só, descanso, calma aí, porque o descanso é porque eu contei um pouquinho da psicologia da alma, da vontade, e eu não falei o final. Vamos por partes então, olha só. O descanso eterno que eu estou falando para as pessoas, olha, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para ele a vossa luz, que a gente pede, né? Pô, mas vai estar gostando de um monte de coisa divertida, todo dia tem festa boa, como é que vai ser? Vai ter banquete, festa boa, você quer que eu durma? Tá brincando comigo, né? Não, olha só, tem uma coisa muito interessante. O descanso da vontade é alegria. É que a gente não entende. A gente tem descanso assim, como um repouso do corpo que beita e fica parado assim, como se fosse alguém lânguido. Não, gente, se o descanso fosse isso, sei lá, quando está enfermo, eu estaria descansando, e não é isso. O descanso não é o deitar do corpo, o descanso é o repouso da vontade. O que é repouso da vontade? É simples. Alguma vez na vida você pode ter estado satisfeito com alguma coisa. Estou satisfeito com o ensinamento, estou satisfeito com o que eu descobri. Eu fiz uma pergunta e a resposta satisfez a minha dúvida. A satisfação é um repouso da vontade. Quando você gosta de alguma coisa e aquilo está próximo de você, isso causa alegria. E um dos efeitos da alegria é que a sua vontade repousa naquilo. E o repouso da vontade é exatamente aquela percepção de que o tempo não está passando. Você, por exemplo, está conversando com um amigo e tem um papo interessante, você conversa 1, 2, 3, 4 horas e você não tem a percepção do tempo passando. Por quê? Porque a sua vontade está em repouso. O seu tempo interno, o seu relógio interno, que fica se movimentando o tempo todo pelo movimento da vontade, ele parou. Então, para você, aquele tempo parou. Você consegue entender isso? Para você, aquele tempo parou. E isso acontece, isso é o repouso da vontade. Então, quando eu falo, dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, não estou mandando que ele vai ficar dormindo no céu, sem fazer nada. Eu estou pedindo para que a vontade dele repouse. Mas não só repouse como repousa a nossa vontade aqui. Suponha, você veio para cá com a intenção de ter um conhecimento novo sobre Deus. Aí, enquanto eu estou falando, você está entendendo, está conhecendo coisa nova, a sua vontade repousou no que eu falei. Só que, obviamente, daqui a pouquinho fica chato, porque nem eu aguento. E aí, depois começa a ficar um pouquinho chato, já bom, foi legal, 1 hora falando, mas esgota, né? Esgota. Enquanto você está querendo isso, a sua vontade como razão foi satisfeita. Você queria conhecer e você conheceu. A vontade como razão foi satisfeita. Só que aquela vontade interna, como natureza, eu não posso satisfazer. Não importa quanto que eu diga para vocês, eu não tenho condições de satisfazer. Porque para satisfazer essa, você precisa encontrar alguma coisa que é atualmente infinito. Por isso que não pode ser eu. Eu interpretava esse desejo que alguém está falando, rest in peace, né, que estava vivendo, depois de mais, porque a gente está sempre nessa tribulação diária, procurando Deus por muita coisa. Será que ele morre, acaba? Morre a gente na igreja, vai para aí? Será que for purgatório? Tantas dessas dúvidas. Então, quando a pessoa deseja descanso em paz, é que essa dúvida não vai ter mais, essa tribulação, porque você vai estar já com Deus. E é isso mesmo. Vai estar em paz. Exatamente, está em paz, só que é importante não esquecer a dimensão do satisfazer. Porque você pode estar em paz e aquela paz não te satisfazer em nada, e vira tédio. Você imagina só,
Não, graças a Deus, ninguém me incomoda mais. Estou aposentado. Meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Você não tem ninguém te incomodando mais. Mas aquilo não te trouxe satisfação. Nós não só queremos que as coisas terminem bem, nós queremos que também nos satisfaça. Que é a satisfação interna. E essa satisfação interna, de que nós estamos falando, é o repouso da vontade. Então descanse em paz, de preferência que a sua vontade se sinta satisfeita encontrando Deus. Até porque no inferno que não vai ter descanso em paz de jeito nenhum. É a paz de Cristo, isso também. É a paz que supera todo o entendimento, que eu falo o tempo todo dela. Que a gente fala lá na missa. E isso daí é a percepção de plenitude, né? Está vinculado à infinidade de Deus. Só que olha só que coisa interessante, as coisas materiais, nenhuma delas é capaz de satisfazer plenamente nada. Por quê? Porque a matéria limita a forma e a forma limita a matéria. Tudo que é composto de matéria e forma será limitado, por isso não vai te satisfazer de jeito nenhum. E isso que o Tomás continua falando, a matéria recebe sua perfeição da forma, que a limita, de modo que o infinito, enquanto atributo da matéria, tem razão de imperfeito, é como uma matéria sem forma. Que é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Uma limita a outra, a outra limita a uma. E cada alma não tem forma, né? A forma substancial dela, claro. É aqui que vem a segunda parte. Por quê? Se a matéria limita a forma que não tem matéria, em princípio, não está limitada por nada. Conseguem entender? A matéria limita a forma limita a matéria. Só que a matéria não se realiza sem forma. Não existe matéria sem forma. E a gente mais ou menos tem experiência disso. Todas as coisas materiais que você conhece, elas sempre são alguma coisa. Você já viu alguma coisa material que não seja algo de definido? Olha para aqui, para essa sala. Tudo isso aqui é material, tá vendo? Parede, o celular, vocês, tudo, essas coisas aqui são tudo material. Tudo que está aqui ao seu redor é algo definido. Isto é uma cadeira, isto é uma mesa, aquilo é um ventilador. Você pode não saber o nome da coisa, mas você sabe que ela é definida, é alguma coisa concreta e definida. Não é uma coisa aleatória. Não tem matéria sem forma. Até porque a matéria, ela é potência. Matéria é potência. E potência é o que vai ser, não aquilo que é. Então não tem condições de existir matéria sem forma. Mas pode ter forma sem matéria. Entende? Pode ter forma sem matéria. Pode. E a forma que está sem matéria, uma delas é o anjo, por exemplo. É forma e não tem matéria. Imaginação seria também? A imaginação está vinculada à matéria, mas a inteligência humana não. Então, por exemplo, o ato intelectual humano de inteligir, ele está unido à matéria porque nós somos seres materiais, mas ele não depende da matéria para existir. Então, ele também pode ser considerado separado da matéria. Mas o anjo é um ser que não tem matéria, mas tem forma, tem definição. Eu sei o que é um anjo. Tem definição, mas não tem forma, não tem matéria. Mas o anjo tampouco é um ser infinito. Por que não é um ser infinito? Porque ele tem um limite. O anjo tem uma essência. O anjo não é por ele mesmo. O anjo é um ser criado, né? E como todo ser criado, ele é sempre limitado. Limitado pela essência dele. Porque senão não teria nem definição, né? Não. Cuidado. Cuidado com a noção de infinito. Ela é imortal. Imortal, mas infinito é diferente. Porque o infinito é aquilo que não tem limite. E a alma humana tem limite. Tem um limite. Por exemplo, a sua alma não opera fora do seu corpo. A sua alma não pode conhecer sem meios materiais. A sua alma não opera. Mas a sua alma não se mistura com a alma dele. É nesse sentido. Quando eu falo de operar fora do corpo, eu não estou falando que ela morre com o corpo. Eu estou falando que você
a sua alma não começa a operar neste mundo fora desta limitação corporal. Você não consegue pegar o seu batimento cardíaco e passar para outra pessoa. Você não consegue pegar as operações vitais que você realiza dentro do seu corpo, da sua individualidade, e comunicar para outra pessoa. O fulano está com falta de ideias, então eu vou dar um jeito de operar com os meus pensamentos da cabeça dele. Só faz por meio de um instrumento. O anjo pode fazer um negócio desse. O anjo pode, por exemplo, operar ali e depois opera aqui. Tranquilamente. O anjo pode operar num corpo, sair dali e opera no outro corpo. Você não pode operar em 2 corpos diferentes. A sua operação intelectual é sempre no seu corpo, nunca com o corpo de ninguém. Você não assume o corpo de outra pessoa. Entende o que eu estou querendo dizer? É nesse sentido que eu falo que você não opera fora do seu corpo. Mas do que tem separação de corpo e alma, tem. Pô. Isso é morrer, e a gente sabe disso. E ver a Deus no céu. Mas eu falo de operação do modo angélico. Esse sentido que eu quero dizer. No sentido angélico do termo. Que é você, por exemplo, morri, agora eu vou pegar o corpo de outra pessoa e vou começar a usar. Não. Né? Não, isso não. Você vê a Deus no céu, você contempla a Deus no céu, sua individualidade permanece a mesma, mas você não vai operar no corpo de outra pessoa. Você não vai começar a agir em cima de uma árvore. Você não pode fazer isso. Mas o anjo pode. O anjo pode operar numa árvore. O anjo pode fazer uma árvore e sair caminhando por aí e conversar. Oi, tudo bem? Deus me livre se eu vejo um troço desse. A alma é imortal, mas não é infinita. Mas traduzindo em miúdos, a partir do momento que ela é imortal, quando começou a existir, qual a diferença dela não ser infinita? Mas aí tem... Porque você está considerando uma coisa... que o conceito de mortalidade é cisão. Mortal quer dizer, você cortou, você rompeu 2 dimensões. Corpo, matéria e forma. O que é morrer? É quando matéria e forma se separam, e aí 2 possibilidades. O ser permanece existindo depois, que é a imortalidade, ou o ser desaparece, que é o ser mortal, provavelmente dito, que não é imortal. Então, morrer é cindir as coisas. É um ser composto que é cortado no meio. Isso é morrer. Uma outra coisa que você está falando é, mas quer dizer que então ele é infinito, porque, não, viver infinitamente é uma coisa. Ser infinito é outra. Ser infinito é não ter limites. E você tem um limite, você passou a existir a partir daqui. Se eu passei a existir a partir daqui, um limite já tem. Pode ser que eu não tenha outro limite no outro extremo, porque eu vou continuar existindo para lá. Mas só o fato de dizer que antes do dia da sua concepção você não existia, limite você já tem. Aquele limite ali é claro. Que é diferente do ser infinito, que é aquele que não tem limite em ocasião nenhuma. Depois que é criado, ele é eterno. Mas ele tem que ser criado. Diferente de Deus que é infinito, porque ele nunca sempre existiu. Exatamente. Só que essa pergunta é sobre o tempo. E quando eu estou falando de infinito, não estou falando nem sobre o tempo, nem sobre a grandeza, que a grandeza é outro atributo, é imenso. Porque uma coisa é ser eterno, que é o infinito quanto ao tempo. Outra coisa é ser imenso, que seria o infinito quanto ao espaço. E eu tenho o infinito, que é a noção própria de não ter limite nenhum, nem quanto ao tempo, nem quanto ao espaço, nem quanto à composição, nem quanto nada. Exatamente. Então, o espaço que é a matéria, que tem forma, ele é finito também, de cosmos. Sim. Infinito em sentido próprio, só Deus. Será que vai à borda dessa finitude, né? Deus o sabe. Porque a noção de infinito, inclusive, não necessariamente está vinculado a uma borda. Anjo, por exemplo, não tem borda, mas é finito. Porque ele não é finito quanto à extensão, propriamente dito, porque ele não tem extensão. Como é que eu posso falar que um anjo não tem extensão, não tem tamanho de anjo? 2 km, tá vendo? 2 km de anjo não tem extensão. Ele pode operar extensivamente em qualquer canto que Deus deixar. Tipo um campo, sabe? Então, o anjo não tem extensão, tamanho. Mas ele é finito. Ele é finito. Exatamente. Ele é finito pela essência dele.
E lembra que eu falei que anjo esgota a própria essência? Pois então, como cada anjo esgota a própria essência, ele é finito naquela essência que ele tem. Na individualidade dele. Ali ele é finito. A nossa alma também é finita na sua hipóstase, como nós chamamos. Entende? Agora, Deus, quando eu falo que ele é finito, infinito, é porque ele é o próprio ser subsistente. Então, olha só, aquilo que é mais formal, São Tomás falando, é o próprio ser, como ficou claro acima. Falamos isso antes. Como o ser divino não é o ser recebido em algo, mas Deus é o seu ser subsistente, como já se mostrou, fica claro que Deus é infinito e perfeito. Porque o infinito de Deus não é como o infinito da matéria, que é infinito de possibilidades. Deus é o contrário. Ele é infinito porque ele é o próprio ato de ser. Vou dar tentar dar um exemplo, ver se facilita entender. Como Deus é o próprio ser subsistente, ele é o fundamento de toda a realidade. Tudo que é real. E cada vez que eu falo que uma coisa é possível, em certo sentido, eu quero dizer que ela é possível na realidade, obviamente. Fora da realidade não faz nem sentido. Pois o infinito de Deus não é como o infinito da matéria, que é infinito como potência. Deus é infinito como ato. É infinito como ato. Porque ele é o máximo da perfeição, que não é limitada por nada. Lembra que eu falei? É o ato supremo, que não é limitado por nada. E aquilo que não tem limite nenhum é infinito. Mas como que isso aí se vincula aí com o que nós falamos? Isso foi só o artigo 1, hein? Ficamos 40 minutos falando do artigo 1. Problema. Mas depois vai andar com uma facilidade, eu espero. Eu espero. É verdade. Mas dá para fazer mais rápido, só que fica menos saboroso. Dá para fazer mais rápido, mas fica menos agradável. A questão toda do infinito aqui, que me chama mais atenção, é o seguinte. Quando você está dizendo que Deus tem um ato infinito, é sinal de que ele pode atualizar infinitas potências. Lembra que eu falei? Ato e potência. O próprio do ato é a capacidade de atualizar as infinitas potências. A nossa vontade de querer, que eu falei no início, quando ela encontra um ato que é capaz de atualizar infinitas potências, é porque existe uma satisfação divina que é mais interna do que a satisfação das coisas. E isso que é a certa tranquilidade da alma, que nós antecipamos na vida santa. Por exemplo, uma vez chegaram para um santo desses poderosos sétima morada, esse pessoal, tem um pessoalzinho que é X-Men, e pediram para a alma dela para poder tentar parar de pensar em Deus durante alguns segundos. E a santa simplesmente não conseguiu. Fez um esforço danado, começou a passar mal, aí não conseguiu ficar nem 40 segundos sem pensar em Deus. Mas ao mesmo tempo, aquela pessoa não ficava parada, estatelada. Ela trabalhava, ela cozinhava, ela arrumava a casa, ela fazia tudo, de modo que quando você olhava aquela pessoa, a pessoa normal, não tem nada demais. Mas ela não conseguia parar de pensar em Deus nem por um minuto, nem por alguns segundos. O que aconteceu com essa pessoa? Que tipo de presença divina ela tinha? Essa vontade que eu falei, vontade de querer, ela está vinculada ao movimento interno nosso, de todas as nossas faculdades. É uma vontade natural que a gente tem. É a vontade de abrir os olhos, por exemplo, de manhã, quando você acorda. É essa. A de você respirar. Ela está vinculada a todos os movimentos internos que nós fazemos. E ela é anterior, inclusive,
a nossa decisão de fazer isto ou aquilo. Né? Então, toda vez que a gente age contra essa espécie de vontade natural, isso age contra a nossa própria natureza. Então, existe uma tranquilidade na alma que é como uma espécie de uma presença divina dentro dessa vontade. Não que é uma segunda vontade, mas dentro dessa dimensão da vontade. E isso é a tranquilidade da alma de alguém em via unitiva avançada. Entendeu? É isso. Então, é essa tranquilidade que não é uma satisfação somente porque não é a satisfação de eu ter feito uma coisa boa. É o estado constante, perene de satisfação de estar na presença de Deus, entendeu? Isso é aquele infinito preenchido por aquele que tem o ato infinito, que é a presença divina nessa dimensão da alma. Então, é um estado contínuo de satisfação, que se manifesta mesmo por meio de uma série de atos que você faz. Então, a pessoa está cozinhando, ela tem dupla satisfação. A satisfação de ter feito bem o que fez e a satisfação de ter dentro dela o infinito preenchido. Não tem tédio nunca. Mas em que sentido isso é diferente da fé e da esperança, por exemplo? A diferença é que no ato de fé e de esperança que nós estamos falando, nós realizamos atos, mas depois acaba, né? Você realizou um ato de fé. Estou eu aqui com Deus, que maravilha, estou na minha presença, mas depois eu vou fazer outra coisa. E aquele pensamento de Deus sai, e eu continuo tendo tédio das coisas, eu continuo incomodado com as coisas, eu consigo tranquilamente pensar em outra coisa que não seja Deus. Eu consigo pensar em filosofia, pensar em teologia, pensar em história, pensar em um monte de coisa, e isso eu não fico angustiado de sair um pouquinho do meu pensamento divino, entendeu? Não fico angustiado por isso. Mas quando você está com o infinito presente, a satisfação é mais interna. É dentro daquela vontade especial. E isso daí é porque é como se fosse uma potência dentro de nós, que é aquela vontade de encontrar o fim último, que foi atualizada. Não sei se eu consigo entender o que estou falando. É isso. E isso daí é uma paz interessante, porque a ideia que vem por trás é como uma paz de fundo. Uma paz de fundo, que as coisas vão acontecendo e gera uma tranquilidade na alma de fundo, como se fosse um silêncio de fundo, que você ri, mas está compenetrado. Você brinca, mas internamente a coisa está em paz. Não tem angústia das coisas. A minha pergunta, comparando com os outros dons, é se isso também não é um dom do Espírito Santo. Ah, mas é um dom. É um dom. É claro que é um dom, porque isso é a antecipação da vida celeste. Isso tranquilamente é um dom. Só estou querendo descrever que tipo de coisa é essa. Que existe uma vontade de querer infinita, que é o que gera nossas angústias, ansiedades e tédios e E essas coisas são satisfeitas pelo ato de Deus, que é infinito. Não sei se deu para entender alguma coisa que eu falei, mas já deu para passar na hora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha a hora.